Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa aula de catecismo de hoje. Nós estamos na 9ª aula de catecismo e para você que chegou agora e não está sabendo, nós temos aqui no nosso canal do YouTube, estamos fazendo um curso completo de catecismo para vocês. Então você pode depois assistir às nossas outras aulas. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma aula. Toda segunda-feira, depois do almoço aqui, nós nos encontramos para a nossa aula. E hoje o nosso tema é muito importante. São Paulo vai dizer, não conhece outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. A coisa mais importante para a nossa salvação, para a nossa fé, é que Jesus se encarnou, morreu e padeceu por nós. E com seu padecimento com a cruz, ele pagou o preço da nossa salvação. Então nós vamos aprofundar esse que é o 4º artigo do credo, que é: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então nós vamos ver o que é que significa profundamente esta frase que nós rezamos no credo. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, a primeira coisa, eu vou recordar um pouquinho a aula passada, só um ponto que nós falamos na aula passada, insisto que você veja todas as outras aulas, isso vai ser muito importante para o seu crescimento na sua fé. Só abrindo aqui um parêntese, o que eu sempre falo para todos os nossos seguidores é que se nós conhecemos mais a nossa fé, nós passamos a amar mais a Santa Igreja. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, mais nós nos apaixonamos pela Igreja e, obviamente, por Jesus. Se nós conhecermos verdadeiramente os tesouros da nossa fé católica, nós não seremos tentados a abandonar a Santa Igreja. Muitas pessoas deixaram a Santa Igreja ou deixaram de frequentar a Igreja, tiveram problemas de fé justamente porque não assistiram o catecismo, porque não ouviram o catecismo, porque não estudaram o catecismo. Por isso eu vejo dar para vocês estas aulas de catecismo como uma missão. E eu quero que você me ajude nesta missão. Vamos evangelizar o Brasil. Vamos fazer do Brasil uma nação verdadeiramente católica. Combinado? Então vamos lá. O 4º artigo do credo: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, nos ensina, diz o Catecismo de São Pio X, que para redimir o mundo com o seu sangue precioso, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia. Morreu no lenho da cruz e desta, deposto, foi sepultado. Então, os evangelhos, eles colocam de modo bem preciso o fato histórico que Pôncio Pilatos governava a Judéia naquela época. Então, situa o acontecimento de máxima importância, o maior acontecimento da história do mundo, do universo, num ponto preciso da história, sob Pôncio Pilatos. E o que significa dizer que Jesus padeceu? Padeceu expressa todas as penas sofridas por Cristo na paixão. E isso, nós meditarmos sobre as penas de Jesus, sobre o sofrimento de Jesus, é muito importante. Veja, nós vivemos atualmente, já de algum tempo, uma espiritualidade, por diversos motivos que eu não vou me aprofundar aqui agora, não vou refletir agora, mas você deve concordar comigo, uma espiritualidade ou um modo de viver a vida cristã parecida com o que o mundo moderno, ocidental, ele quer viver, de uma forma muito sem sofrimento, muito light. Então nós vivemos no mundo das grandes facilidades, onde eu consigo comida com toque de dedo na tela do celular, aparece magicamente a comida na minha casa. Claro que não é tão mágico assim, eu tenho que trabalhar para pagar o iFood, mas chega, se precisar, eu me locomovo, eu me comunico, eu sei notícias de forma instantânea. Então, o mundo moderno, ele é soft, ele é suave, ele é cômodo. E essa
comodidade, muitas vezes excessiva, nos torna frágeis. Falando isso no caráter, na personalidade e até mesmo no corpo. A gente sabe tanto que a gente está ficando frágil por ficar sentado o tempo todo, por não se exercitar, que a gente está vendo a necessidade de fazer exercício, de pegar peso, porque a gente não pega peso, a gente não faz nada, nós estamos fragilizando o nosso corpo, fragilizando também a nossa personalidade, o nosso caráter, né? Estamos ficando muito moles, né? Eu acho que você entende o que eu estou querendo falar, né? E isso não é desassociado da nossa espiritualidade. Veja que há uma ligação entre... Óbvio, eu sou uma pessoa de corpo e alma. Então, se o meu corpo é fragilizado, se minha personalidade, a minha mente, o meu caráter está fragilizado, está muito frágil, né? Muito soft, né? Usar essa palavra aqui em inglês. A minha alma, ou seja, o meu relacionamento com Deus, ele fica tendencioso a esta facilidade do mundo moderno. Então eu quero as coisas tudo muito fácil, eu quero entrar no céu de graça. Eu quero não fazer nada, eu quero que um anjo venha e me leve com nuvens fofinhas até o paraíso, né? Sem esforço. Então, mais do que em outras épocas, eu diria que a nossa época, que está sofrendo como consequência, né, do mundo moderno, nossa época, mais do que nunca, é necessário que nós meditemos na paixão de Cristo. Para nos salvar, não foi simples, não foi fácil. Nós vamos estudar hoje aqui, né? Então peço que você continue até o fim. Eu vou explicar o porquê do sofrimento de Cristo. Então é muito importante, porque ao olhar para a cruz, ao olhar para o sofrimento de Jesus, nós compreendemos o quanto nós amamos pouco ao Senhor. O quanto nós sofremos pouco por Jesus. Olha a vida dos santos. Leia a vida de qualquer santo. Você vê um amor à Santa Cruz. Um amor à paixão de Cristo. Meditar sobre a paixão de Cristo foi causa de grandes conversões. Imensas conversões. Veja, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que ao meditar sobre uma pequena imagem de Jesus flagelado, teve a grande conversão da sua vida, que a tornou verdadeiramente santa. Não que ela já não fosse uma mulher santa antes, mas a partir daquele momento da contemplação da paixão de Cristo, ela passou a ser uma gigante de oração, de virtude, né? Então, por isso eu convido você a mergulhar comigo, começar, né? Porque será pouco tempo aqui, nessa meia horinha que estaremos, enfim, alguns minutos que estaremos aqui, mas nós meditarmos sobre a paixão de Cristo e continuarmos com essa meditação, continuarmos com essa reflexão, olharmos para a cruz e pensarmos no sofrimento de Jesus. Mas voltando, eu disse a vocês que eu ia pegar um ponto da aula passada. Então, qual foi o ponto? Jesus verdadeiramente se fez homem. Então, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, de verdade se fez homem no seio da Virgem Maria, no ventre da Virgem Maria. Homem como eu, homem como nós, seres humanos, com todas as características, com todas as funcionalidades, não só do corpo, mas também a alma. Jesus tinha uma alma humana, capaz de amar como homem, sofrer como homem, padecer como homem, se alegrar como homem, sem deixar de ser Deus. Então, é o mistério da união hipostática, né? Um termo aí teológico, não é necessário a gente explicar, mas apenas dizer que existia uma só pessoa, a pessoa divina, em duas naturezas, foi o que a gente viu na aula passada, a humana e a divina. E isso é muito importante para a gente entender o porquê do sofrimento de Cristo, tá bom? Então, é muito importante entendermos, reafirmarmos a nossa fé católica, que Jesus é 100% Deus, não deixou de ser Deus ao encarnar-se e tornar-se 100% homem, exceto no pecado. Óbvio, porque ele era Deus, e também óbvio, porque o pecado não faz parte da natureza humana. Deus não nos criou pecadores, Deus nos criou santos. Deus criou Adão e Eva puros, santos. Então, o pecado entrou no mundo pela desobediência dos nossos pais, nossos primeiros pais. Mas a natureza humana que Deus criou foi a natureza santa. Então, Jesus assume
e restaura a criação do homem, assumindo a nossa natureza. Então vamos lá, voltando aqui para o catecismo. Então, Jesus padeceu no corpo e padeceu também na alma. Ele teve o sofrimento na alma, ou seja, ele sofreu angústia. Inclusive, ele sofreu a suprema angústia. A gente vê lá no Evangelho, Jesus sofreu tanto ao contemplar, ao ver a sua paixão, a saber o que ele ia passar, que ele pede ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Poderíamos meditar sobre esta frase durante um final de semana inteiro, durante um dia inteiro, fazer um retiro só com esta oração de Jesus. Quantas vezes nós nos sentimos culpados, podemos nos sentir culpados, ou não queremos pedir a Deus que nos afaste o sofrimento, ou que cure uma doença, ou achamos que Deus me quer triste, ou Deus me quer sofrendo. E Jesus pediu ao Pai. Jesus pediu ao Pai para afastar o cálice. Jesus não queria. Então a sua alma humana, a sua natureza humana, ao ver o que ia padecer, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse padecimento da alma. Jesus pediu: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E imediatamente ele emenda a frase, né? Ele continua: contudo, não se faça, melhor dizendo, a minha vontade, mas a vossa. Então a vontade humana se submete inteiramente à vontade divina de Cristo, que está unida à vontade do Pai, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus. Então vamos lá. O suplício, vamos falar um pouquinho da cruz, né? Então, quando nós falamos que Jesus padeceu, nós falamos de todas as penas que Jesus sofreu. Estas penas são as penas corporais, então a tortura de Jesus, né? Jesus sendo flagelado, Jesus que foi perfurado pelos cravos, coroado de espinhos, toda a dor física que nós nem podemos imaginar, a imensa dor que Jesus sofreu, mas também a dor da sua alma, o sofrimento, a angústia, a tristeza da sua própria alma. Porém, quando nós dizemos que Jesus é Deus e homem, nós podemos dizer a seguinte coisa: Jesus padeceu como homem. Por quê? Como Deus, ele não podia sofrer. Então, qual era a forma em que Deus poderia sofrer? Deus não pode sofrer, Deus é impassível, Deus é onipotente, é impossível que Deus sofra. Então, qual seria a única maneira com que Deus pudesse sofrer? Assumindo a natureza humana. Então, como homem, na sua natureza humana, no seu corpo e na sua alma, ele sofre profundamente. Sofre infinitamente. Mas, enquanto Deus, ele não poderia morrer. Deus não morre. Mas, em Jesus, porque ele assumiu a natureza humana, ele foi capaz de sofrer e morrer. E sofrer e morrer do pior suplício que existia na época, inclusive atestado até pela Bíblia, o Antigo Testamento: maldito homem que é levado na cruz, fala a palavra de Deus. É uma maldição, um suplício, né? Um tipo de morte do mais cruel e o mais humilhante possível. O que significava ser elevado na cruz? Significava a terra rejeita, a pessoa que está, o condenado lá, o criminoso, ele não toca a terra o rejeita, e o céu também. É rejeitado pelo céu e pela terra. Olha que interessante. Ele é maldito, amaldiçoado. É tão grave que ele é amaldiçoado. Humilhante porque público. Ele está lá indefeso publicamente, com os braços abertos. E, normalmente, nós não podemos afirmar com certeza, mas os supliciados, os crucificados, eram crucificados nus. Então nós não podemos afirmar com certeza que Jesus estava totalmente sem roupa. Podia estar como a gente vê nas nossas figuras, né, com uma roupa de baixo.
Mas também não é de se excluir esta possibilidade. De qualquer forma, uma grande humilhação, uma grande vergonha do Salvador. Então, o suplício da cruz, além de ser dolorosíssimo, os condenados ficavam agonizando por, às vezes, dias, sem comer, sem beber, com sede, sob o sol, os pássaros vindo e já querendo comer aquela carne viva ali, os corvos, né, os urubus. Todo tipo de sofrimento, de agonia, tendo que respirar com a força. Então, se a pessoa ficava pendurada, a tendência é cair, só que esta queda fazia com que dificultasse a respiração, prendia os pulmões, então a pessoa tinha que fazer força para voltar, só que a força era na força dos cravos que estavam pregados nas mãos. E sustentado, né, a tendência também a cair, mas estava sustentado pelos pés, então para ficar de pé e se segurar, enfim, não podemos nem imaginar o tamanho da agonia, do sofrimento. Por isso, né, para contextualizar o que eu estou falando, para exemplificar, por isso que Pilatos mandou quebrar as pernas, né, dos supliciados, para que eles morressem logo. Então, por que quebraram as pernas do ladrão da direita e da esquerda? Porque ao quebrar as pernas, né, ele ficaria totalmente pendurado lá na cruz, sem nenhum apoio, ele morreria rapidamente, sufocado no próprio sangue, sufocado sem ar. E Jesus já estava morto, então não quebraram as suas pernas. Então por quê? Porque se não tivessem quebrado as pernas lá deles, eles iam ficar muitas horas. Por que Jesus morreu rápido? Rápido, né? Durou apenas 3 horas. Desde a crucifixão, Jesus foi crucificado ao meio-dia e morreu às 3 da tarde. Então por que a agonia de Jesus durou, entre aspas, né, somente 3 horas? Porque ele já vinha sendo flagelado, torturado desde o dia anterior, né, desde da sua prisão, na quinta-feira à noite, depois na sexta-feira pela manhã, a flagelação, então sem comer, sem beber, sangrando muito, desde da sexta-feira de manhã, para ser mais preciso. Então ele já estava sem forças. E a gente pode imaginar também por que Jesus não morreu antes, né? Com todo aquele sangue que ele derramou, com todo aquele sofrimento. Porque ele era um homem forte. Então, um homem robusto, um homem saudável, um homem perfeito, um homem forte. Então a força física do Senhor, a robustez do Salvador, fez com que ele suportasse até aquele momento. Mas ele poderia ter morrido antes. E esse é um dos motivos também que os soldados pediram a ajuda para carregar a cruz. Então não foi bondade, porque eles queriam ver Jesus crucificado, eles queriam levar Jesus até as últimas consequências, queriam ver a humilhação dele. Né? Queriam ver a humilhação dele. Então por isso que eles chamam Simão, o Cirineu, para carregar a cruz. Jesus poderia ter morrido ali, naquela terceira, acho que era a terceira queda. Né? Jesus poderia ter morrido ali, esmagado sob o peso da cruz, não suportado mais e ter agonizado ali no chão. Mas eles queriam crucificar o Cristo, queriam crucificar Jesus, queriam ver a sua humilhação até as últimas consequências. Então, como eu disse, nós podemos e devemos meditar muito sobre a paixão de Cristo. Isso vai nos ajudar a termos uma espiritualidade menos frágil, uma espiritualidade mais forte. Nós pensarmos nas tentações do dia a dia, poxa vida, por causa desse pequeno prazer bobo, rápido, eu não suporto essa tentação. Olha Cristo crucificado, o que ele sofreu por mim. Será possível? Será possível que eu vou por um prazer do paladar, do olhar, ou um prazer sensual, tão rápido, tão efêmero? Eu não posso suportar. Olha o que Jesus suportou por mim. Então, ao olhar para a cruz, eu vejo que
as minhas tentações, ou as minhas dificuldades, elas são nada comparado ao que Jesus sofreu por mim, ao ver, ao olhar, ao contemplar o que Jesus sofreu por mim. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Quem foi que condenou Jesus a ser crucificado? Então, quem é o Pôncio Pilatos? Então, Pôncio Pilatos, ele era governador da Judéia, o qual havia reconhecido a sua inocência. Então, lembra que, no processo, Pôncio Pilatos, não vejo mal algum nesse homem. Se ele tivesse sido homem para sustentar a sua palavra, talvez hoje ele fosse São Pôncio Pilatos. Vocês já pensaram nisso? Claro, isso não... Jesus iria morrer, né, de qualquer forma, né? Isso era o desígnio de Deus. Mas Pôncio Pilatos havia negado a condenação de Cristo. Não vejo mal algum nesse homem, mas depois ele foi covarde, né? Então, ele havia reconhecido a sua inocência, mas cedera vilmente à ameaçadora insistência do povo de Jerusalém, especialmente dos líderes dos judeus, que ameaçaram: se você não condená-lo, você está contra César. Ora, ele estava governando aquela província em nome do imperador César Augusto, então ele temia pela sua própria vida, temia pelo seu poder, podia ser deposto, e tantas outras coisas humanas. Então ele cedeu, infelizmente, né? Então a gente sabe da história. Jesus poderia ter se livrado das mãos dos judeus e de Pilatos? Esse é um ponto muito importante na nossa fé também. Que nós vamos ver no Evangelho, se você prestar atenção, várias vezes Jesus foi ameaçado de morte. Então, logo no começo da sua pregação, quando Jesus ele diz que ele é o Messias, né? Então as pessoas querem pegá-lo para jogá-lo do alto de um monte. Então várias vezes Jesus foi ameaçado, pegaram pedras para apedrejá-lo. Várias vezes, porque ele se disse que ele era Deus. Jesus disse claramente: eu sou um com o Pai. Eu sou. Para a gente essa frase, né, de Jesus, essa palavra de Jesus não quer dizer nada. Eu sou o quê? Não. Essa palavra, dita na língua de Jesus, é o nome de Deus. O nome de Deus é Yahvé, Yehová. Yehová não, que é o nome errado, né? É a transcrição errada do nome Yahvé. Eu sou o que sou. Então, quando Jesus fala eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. E os judeus entenderam que ele estava dizendo que ele era Deus e queriam apedrejá-lo por causa disso. Então, várias vezes, Jesus foi ameaçado de morte, mas nenhuma delas ele foi pego. Por quê? Porque os homens não pegaram Jesus. O poder humano nada tinha contra Jesus. Jesus era Deus. Vocês acham que os homens teriam força de prender Jesus, de amarrar Jesus, de crucificar Jesus? Não. Ele se entregou. E a gente vê claramente isso na hora lá do Horto das Oliveiras. Quando os soldados, Judas dá o beijo, né? O beijo da traição. Meu Deus. Então Judas lá, olha o sinal, que sinal absurdo, né? Que coisa absurda, né? Aquele que eu beijar é ele. Olha que sinal absurdo, né? Um sinal de carinho torna-se o pior sinal de traição, né? E Jesus disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem, né? Então, podia ter sido outra coisa, mas logo com um beijo, pelo amor de Deus, né? Então, os soldados, Jesus conversa com os soldados, e vocês vieram buscar a quem? Jesus de Nazaré. Ele diz: sou eu. Né? Sou eu. Os soldados ficam até assustados, né? Caem para trás assim, espaventados, né? Assustados. Mas como? Ele se entrega. Então, não, deixem eles. Eu sou. Se vieram me buscar, estou aqui. Então, ele se entrega voluntariamente. Então, em nenhum momento, e isso, gente, é a coisa mais forte que talvez ninguém medite. Em nenhum momento, os homens tiveram poder
sobre Jesus. Vocês imaginam se alguém te prendesse e você pudesse escapar? Se alguém te fizesse sofrer e você pudesse evitar, alguém fosse te dar um murro, alguém fosse te ferir com uma faca, sei lá o quê, uma coisa bem violenta assim, e você tivesse poder de escapar, de fugir ou de atacar o agressor, você certamente faria, seria legítimo, legítima defesa, né? Então, por ser Deus, Jesus poderia, em todos os momentos da sua paixão, evitar os chicotes, evitar a coroa de espinhos, evitar as cusparadas, evitar tudo aquilo. Jesus poderia ter descido da cruz. Jesus poderia dizer, tá bom, basta. Mas ele não o fez. Então, Jesus se entregou inteiramente por nós. Livremente e inteiramente por nós, né? Jesus poderia ter se livrado das mãos dos judeus e de Pilatos. Mas, sabendo que a vontade de seu Pai eterno era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, a ela se sujeitou voluntariamente. Antes, ele mesmo foi ao encontro dos seus inimigos, foi o que eu acabei de explicar, e espontaneamente se deixou prender e conduzir à morte. Foi crucificado no Monte Calvário. E o que é que Jesus fez na cruz? Jesus fez na cruz algumas coisas. Primeiro, ele orou pelos seus inimigos. Jesus pediu perdão pelos soldados. Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. De fato, eles não tinham ideia de que ali era um inocente, ali era o Filho de Deus, eles estavam cumprindo ordens. Jesus pediu perdão ao Pai por eles. Não estou justificando a maldade dos soldados. Estou explicando a oração de Cristo. Segunda coisa, e só meditando antes de passar para a segunda coisa, né? Como é que vai o seu perdão aos seus inimigos ou aqueles que te ofenderam? Primeiro, o cristão não deve ter inimigo. Mas certamente nós temos pessoas que nos ofendem. Eu vou dizer para vocês, existem duas categorias de pessoas que podem nos ofender. Primeiro, aquelas pessoas que nós não amamos. Não são nossos amigos. Todos nós já fomos ofendidos por alguém que nós não amamos. Sei lá, uma pessoa estranha, uma pessoa que nós não temos relacionamento. E podemos ser ofendidos também por alguém que nós amamos. Né? Um pai, uma mãe, um irmão, sei lá. Uma esposa, um esposo. Alguém que nós amamos. Um grande amigo, uma grande amiga. Pergunto para você, o que é mais fácil perdoar? É mais fácil perdoar uma pessoa que nós não amamos, que nós não conhecemos, ou uma pessoa que nós amamos? Não é só mais fácil, mas você fica procurando justificativas para perdoar aquela pessoa que você ama. Você consegue entender e consegue justificar. Então, Jesus, ao perdoar os seus agressores, nos mostra, nos dá como exemplo, que nós devemos perdoar não somente aquelas pessoas que são fáceis de perdoar, mas perdoar também os nossos verdadeiros inimigos. Ou seja, aquelas pessoas que nós não amamos, aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos causam raiva. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo, eu peço para você assistir depois, Como Curar a Mágoa. É um vídeo bem curtinho, acho que de 5, 10 minutos. Eu tenho certeza que vai lhe fazer muito bem. Eu vou pedir depois para colocar aqui o link do vídeo na descrição, para você não ter trabalho, tá bom? De procurar. E eu vou explicar mais profundamente sobre essa questão do perdão. Porque às vezes, não só as pessoas nos ofendem, mas elas podem nos magoar. E você pode perdoar, mas a mágoa persiste. Aquela ferida, aquela dor, aquela lembrança daquela ofensa. Então, é importante também a gente saber como curar isso. Então, a primeira coisa, Jesus nos ensinou, nos deu exemplo, perdoando os seus algozes.
Segunda coisa, muitíssimo importante, Jesus deu a sua mãe como nossa mãe, na pessoa de São João, o discípulo amado, o discípulo mais jovem, aquele que Jesus, ele se dizia, né, se autodeclarava o predileto de Jesus. Ele é o único apóstolo que vai até a cruz. Participou da paixão. Enquanto todos fugiram, porque ficou ao lado de Maria, ele suportou a paixão. Muitas coisas podemos meditar sobre isso. Como suportar a cruz? Ficando ao lado de Maria. Ficando ao lado de Nossa Senhora. Então, o discípulo estava ali, a gente pode pensar como um homem dando força a Maria Santíssima. Mas eu posso pensar de modo espiritual, que era Maria Santíssima, que estava dando força a ele para estar ali, né? Então, veja, ele disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E disse à sua mãe, eis aí o teu filho. E a partir daquele dia, o discípulo levou Maria para sua casa e conviveu com ela. Veja que ali também mostra a maternidade espiritual de Nossa Senhora, que a partir daquele momento, Maria assume a missão de mãe da humanidade. E ela assume esta missão de mãe daquele discípulo, e como discípulo, representando todos nós que somos discípulos de Jesus. E ela cumpre esta missão intercedendo por nós e com a permissão de Deus, vindo também nos falar. Muitas vezes, Maria manifestou-se visivelmente neste mundo para pessoas privilegiadíssimas, para nos dar uma mensagem, para nos chamar à conversão, para nos fazer voltar a amar o seu Filho Jesus, para que possamos abandonar os nossos pecados. Insistentemente, Nossa Senhora vem nos falando, cuidando de nós. Então, Jesus deu, foi a segunda coisa que Jesus fez na cruz, nos deu Maria como mãe. A terceira coisa, ofereceu a sua morte em sacrifício. Então, Jesus estava crucificado, como eu disse, ele se entregou voluntariamente, então não foi algo ocasional, algo que ele não poderia escapar, não, ele fez voluntariamente, porque esta era a vontade do Pai, e ele ofereceu a sua morte em sacrifício por nós. Nós vamos explicar depois qual é o sentido deste sacrifício de Jesus, tá? E satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Bom, o que é que significa satisfazer a justiça de Deus? Deus é infinito, a majestade divina é infinita, a dignidade de Deus, obviamente, que é infinita. O pecado, a ofensa, vamos pensar aqui no nível humano. Se eu ofendo uma pessoa que está igual a mim, se eu digo uma palavra dura, se eu faço uma ofensa com uma pessoa que está igual a mim, digamos que você é um jovem, tá? Tem um peso. Se você ofende uma autoridade, alguém que está acima de você, é mais pesado. Então, quanto maior a dignidade da pessoa que você ofende, o ato pode ser o mesmo, mas a gravidade aumenta. Então, se eu xingo, você é jovem, no futebol você xinga o teu colega que te deu um carrinho. Foi errado, foi um pecado, tá? A gente não pode xingar ninguém em nenhum momento. Mas, imagina se eu pego esse mesmo xingamento e digo com o Papa. Veja a grandeza, veja a diferença. Olha que eu pulei aqui vários outros, né? Porque você pode falar esse xingamento aí com o seu pai, né? Com uma autoridade civil ou com seu pai, por exemplo, sua mãe. Mas você dizer com o Papa, então, é o representante de Cristo na Terra. Então veja a grandeza desta ofensa, entendeu? Então, passando isso para o plano divino, a nossa ofensa a Deus não tem comparação, porque Deus é infinito. Então, o nosso pecado, de certa forma, ele tem um preço, uma dívida infinita.
Não haveria sacrifício que pudéssemos fazer capaz de pagar a justiça divina pelo nosso pecado. Capaz de desculpar, né, aplacar a justiça divina. Por isso nós merecemos um castigo eterno pelo nosso pecado. Porque o preço do nosso pecado é infinito. Então, Jesus, e somente Jesus, poderia satisfazer a justiça de Deus pelos nossos pecados. Por quê? Porque o sofrimento de Jesus tem valor infinito. Por que tem valor infinito? Porque ele é Deus. Então, qualquer sofrimento de Cristo tem valor infinito. E aqui, outro mistério. Precisava Jesus morrer na cruz? Ele não poderia simplesmente, vou dar aqui um exemplo, ser circuncidado. Então, Jesus, no 8º dia do seu nascimento, ele foi circuncidado. Né? Uma tradição, não é tradição, né? Um mandamento para os judeus do Antigo Testamento, que foi abolido, obviamente, quando é abolida a religião judaica, que passa a ser a verdadeira religião, o cristianismo, foi abolido. Mas Jesus foi um judeu perfeito, então ele participou disso. E, tradicionalmente, era o pai que fazia a circuncisão. Então, é muito bonito meditar sobre isso. Porque sangrava, o bebê sangrava. Né? Então, o corte do prepúcio, a carne, aquilo sangrava. Então, a gente pode meditar e contemplar a beleza daquilo. Pelas mãos de São José foi derramada a primeira gota de sangue do Salvador. Primeiro sangue do Salvador. Bastava aquilo para redimir a humanidade. Bastava aquele sofrimento, aquele choro, aquelas lágrimas, aquelas gotas de sangue, não sei, para redimir a humanidade. Por quê? Porque ele era Deus. Tinha um valor infinito. Mas não. Jesus, e foi a vontade do Pai, Jesus se submeteu de ir até as últimas consequências, até a pior de todas as mortes, até a mais terrível de todas as mortes, o maior de todos os sacrifícios, para mostrar também o maior e o infinito amor de Deus por nós. Bom, a nossa aula, acredito que você esteja gostando, está muito boa, e eu vou combinar com vocês o seguinte. Queria pedir que você continuasse comigo para que na próxima aula nós continuássemos a falar sobre este assunto. Mas eu vou pedir a sua ajuda. Eu vou pedir que você coloque aqui nos comentários qual a sua dúvida a respeito da paixão de Cristo, a respeito disso que eu estou falando. Eu sei que não é um assunto muito profundo. Então coloque aqui nos comentários a sua dúvida para que a gente possa aprofundar na próxima aula. Então a 10ª aula de catecismo vai ser a continuação do tema que nós estamos falando aqui agora, tá bom? Eu queria lhe pedir mais uma coisa. Vamos evangelizar o Brasil? Vamos fazer com que a nossa nação seja uma nação verdadeiramente católica? Eu estou nessa campanha já há alguns meses aqui no nosso canal, campanha de evangelização, para que nós possamos dar de novo, restaurar a fé católica no coração dos brasileiros, daqueles católicos frios, talvez fracos, que estão perdendo a sua fé, ou talvez aqueles que já abandonaram, que foram para as seitas, que foram para os protestantes, que possam voltar à verdadeira fé. Então peço a sua ajuda. Muito simples. Primeiro, dá o seu like, isso ajuda para que o vídeo seja mais divulgado. Compartilha com as pessoas do seu grupo de WhatsApp, as pessoas que você conhece. Olha, veja esse vídeo, esse catecismo, assiste essa aula, tá bom? E nós temos também um modo de você poder ser também o nosso benfeitor. Benfeitor de quê, padre? Nós temos toda uma equipe, nós temos toda uma preparação, todo um aparato para que a gente possa fazer com mais qualidade, para que a gente possa também ir mais longe com a evangelização, que a gente possa levar a mais pessoas. Então, eu convido você a ser o nosso benfeitor. Para isso, nós temos uma área de membros, nós temos uma assinatura com cursos de aprofundamento da nossa fé. Para você que quer estudar e quer aprofundar mais a sua fé e se tornar um católico autêntico.
sendo nosso benfeitor. Então vai aparecer aqui na tela um QR Code, você pode, se você estiver vendo no computador, enfim, você pode apontar a câmera e abrir o link, ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e ver o que nós temos para oferecer e se tornar o nosso benfeitor, tá bom? Então Deus te abençoe. Então não se esqueça, próxima segunda-feira nós vamos continuar este assunto da paixão de Cristo. E deixa aqui a sua pergunta e seu comentário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima.